Cara, esse ataque que nós estamos vendo ao Irã, ele é uma convergência de uma série de interesses, né? A Revolução Islâmica, ela teve um caráter anti-imperialista, e isso já foi um sério problema para o imperialismo. Isso já foi um sério problema para os interesses estadunidenses na região. Não estão só no petróleo, mas na posição importante do Irã na geopolítica. E nós não podemos esquecer que o Donald Trump e a sua camarilha são adeptos da teoria dos estreitos, né? Então, os estreitos ali se tornam vias importantíssimas. 25% do petróleo mundial passam pelos estreitos. E outro caráter importante da Revolução Islâmica foi o desenvolvimento autônomo do Irã. Isso também foi um problema sério. Isso fez com que o Irã, durante muitos anos, faz com que o Irã, durante muitos anos, esteja sob sanções e bloqueios absurdos. Nesse interim, o Irã tem sido vítima de uma série de atentados. Você tem o advento do terrorismo doméstico dentro do Irã, patrocinado por Israel e com muita grana da CIA nessa situação. Não é de hoje que nós vimos cientistas e militares iranianos sendo mortos por atos terroristas dentro e fora do Irã. Essa coisa do programa nuclear iraniano, ele é um grande tabu, né? Porque ele funciona como o espantalho do comunismo. Porque o Irã decidiu não desenvolver armas nucleares, porque o Irã percebeu que isso o colocaria como alvo no momento ainda precoce do seu desenvolvimento, da sua capacidade de dissuasão. Se nós olharmos ao redor do Irã, vários países da região que tentaram desenvolver o seu programa nuclear foram atacados de forma extemporânea e ilegal por Israel, com a cumplicidade dos países do capitalismo central, sempre com a história de que esses países eram perigosos e não poderiam ter armas nucleares. Quanto o programa nuclear israelense, que é um programa nuclear ilegal, completamente marginal, não é visto como ameaça nem como perigo. Então, essa política de dupla moral sempre foi aplicada pelos países do capitalismo central, né, do Ocidente Unido, contra o Irã. O Irã tem uma história de muita luta, de muita sobrevivência. E, detalhe, o Irã é um país que nunca atacou ninguém na região, mas é sistematicamente chamado de patrocinador do terrorismo. Os jornalões, a imprensa burguesa, a imprensa ocidental, a imprensa latino-americana, a imprensa comercial, divulga sistematicamente uma campanha de criminalização do Irã e, obviamente, depois da guerra do Iraque, aquele espectro maldito da guerra ao terror, você vai levar para a produção de informações em massa um tom elevadíssimo de discriminação contra o Oriente Médio, contra o povo árabe, contra o povo persa, contra a sua cultura, contra os muçulmanos, contra o Islã. E essa carga muito pesada, ela tem enfeitado, né, matérias falaciosas e pensamentos enviesados sobre o Irã. Então, nós temos uma discriminação contra o Irã muito grande. A entrada do Irã no BRICS, ela, inclusive aqui no Brasil, ela gerou incômodo em vários setores da sociedade civil e militar. Então, o Irã, um país que, repito, nunca atacou ninguém e que tem uma trajetória ilibada no cenário internacional, nunca bombardeou hospital, nunca matou criança, nunca promoveu genocídio. Esse país que não tem multinacional explorando ninguém, não apoia golpe de Estado, esse país tem sobrevivido a duras penas, porque, como a guerra nos mostrou agora, todas essas bases militares que ele atacou são bases estadunidenses e algumas outras de países europeus que foram colocadas na região, primeiro para evitar que o pan-arabismo, para evitar que o socialismo, para evitar que o nacionalismo, para evitar que um pensamento autônomo florescesse na região e desenvolvesse essa parte da Ásia de maneira autônoma, de maneira a transformar todos esses recursos
em algo vital para as suas populações. O golpe contra a Ásia Ocidental, ela começa ao final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e os países europeus fundam essas monarquias perdulárias. Todas essas monarquias perdulárias, isso é uma grande invenção. Quando nós olhamos para aquele mapa e vemos as retas, as mesmas que foram feitas sobre o continente africano. No contexto da Segunda Guerra Mundial, de descolonização, do fim do Império Turco-Otomano, do recuo do Império Inglês, das possessões francesas, holandesas, os Estados Unidos ele se arvora como grande dono da região por conta do petróleo, por conta da pouca água doce, por conta das rotas comerciais. Então, os Estados Unidos ele constrói uma política extremamente reacionária na região, e todos esses países que a gente agora chamou de eixo da resistência, todos esses países que tentaram criar uma via autônoma foram sabotados, bombardeados, destruídos e mais. Todos eles tiveram antes uma campanha de calúnia extremamente vigorosa para que nós, aqui na América Latina e eles lá no Ocidente, para que as nossas populações não tivessem o mínimo de empatia com essa parte do planeta. Essa parte do planeta foi sendo retratada como bárbara, como violenta, como se, quando eles recorressem ao recurso da guerra, eles eram vistos como os extremados. Mas nós não podemos esquecer que o direito à insurgência está na Carta da ONU, da luta contra a injustiça. Então, o que esses países fizeram, pelo menos na última parte do século XX, foi lutar contra uma presença brutal do imperialismo. Nesse contexto, entre todos esses países, o Irã ressoa, o Irã ressaltou pela sua capacidade de resiliência, de resistência. É um feito, digamos assim, fantástico. O Irã mantém a sua integridade territorial. Nós vimos como é que essa questão dos curdos ela é usada e abusada pelo imperialismo há muitos anos. E figuras fantásticas como Saddam Hussein, como Gaddafi, todas essas pessoas que em algum momento acreditaram que poderiam ou negociar ou resistir ao imperialismo, foram derrubados. E as lideranças iranianas se mantiveram ali firmes. Nos últimos anos, o Irã fez movimentos, então, vistos como os mais perigosos, porque o Irã se aproxima de Rússia e China, o Irã entra no BRICS, o Irã tenta, para sobreviver, coordenar e apoiar toda uma resistência antisionista e anti-imperialista. O Irã não fez isso com pretensão de dominar a política regional, mas porque era importante ter outros países resistindo para que ele não ficasse só. Porque sozinho o Irã sabia que seria mais difícil resistir a um poder absoluto, porque o Irã, nada mais, nada menos, está lutando contra os Estados Unidos, a maior potência econômica e militar. E os Estados Unidos é a maior potência econômica e militar há 100 anos. Não é uma potência que surge agora. É uma potência que tem uma expertise em destruir, em dar golpe de Estado, em arrasar, em caluniar, em matar. Poucos têm nesse planeta. Os Estados Unidos ele é um país que se caracterizou por desestabilizar outros países a partir de movimentos silenciosos. Quando esses não dão certo, a gente conhece hoje como guerra híbrida, ele é tipo uma guerra aberta, devastadora. O que foi feito no Iraque é uma coisa absurda. O que foi feito agora com o presidente Maduro, você invadir um país, matar toda a guarda dele e sequestrar um presidente legitimamente eleito. Mas não é novidade. Nós não podemos esquecer que isso foi feito com o Noriega, no Panamá, há algumas décadas atrás também. Então, os Estados Unidos ele tem um interesse em destruir hoje o Irã por essa convergência de interesses. Primeiro, política interna dos Estados Unidos. Nesse caso, o primado da política interna estadunidense está guiando essa guerra contra o Irã. Um Donald Trump cada vez mais errático, acuado no cenário interno, ele acredita que com ações midiáticas e movimentos de força,
ele vai mostrar para a população estadunidense que ele é maior e melhor historicamente do que todos os democratas. Então, ele procura, em uma lista de opositores históricos dos Estados Unidos, opositores que os Estados Unidos criou de maneira artificial e ideológica, ele acredita colocar uma primazia a partir das suas forças militares e, com isso, capitalizar todo o eleitorado, não só para ele, como para a sua pluriola. Então, ele acredita reverter um cenário adverso a nível político a partir dessas ações espetaculares. Esse é o primeiro passo. Segundo, nós percebemos que o Donald Trump ele é um ativo do Estado sionista. Dessa vez, não é os Estados Unidos que estão utilizando Israel. É Israel que está utilizando os Estados Unidos para os seus interesses regionais. O expansionismo do sionismo naquela região, ele precisa do poder bélico dos Estados Unidos e ele precisa destruir o Irã. Por quê? O Irã foi o Estado mais competente a constituir na região um processo autônomo e de luta anti-imperialista e de apoio à resistência. Vários outros países impuseram isso. O Gaddafi fez isso, o Iraque em alguma medida fez isso, os Assads em alguma medida fizeram isso também, mas o que teve mais êxito nesse cenário da luta contra o imperialismo e contra o sionismo tem sido o Irã. O Irã se tornou como chefe. Talvez pelo movimento que o Irã tenha feito de proximidade comercial, tecnológica, científica com Rússia e China, isso tem ajudado. A entrada do Irã no BRICS tem promovido também o Irã para fora da região. Isso também tem trazido vigor, ainda numa escala pequena, mas já inicial, para a economia iraniana. Isso tem ajudado o Irã a transpor as sanções. Então, isso precisa ser apagado. Esse exemplo do Irã, esse exemplo de resistência, isso precisa ser rifado. Isso é inadmissível que o Irã esteja aí há quase 50 anos desafiando não só os Estados Unidos, mas todos os países do capitalismo central. Baixo ataque, bloqueio, terrorismo e sanção. Nós estamos vendo agora na capacidade de resposta militar, que é uma capacidade de resposta múltipla. O Irã está proporcionando a contra-ataques em 360 graus. O Irã está atacando a muitos quilômetros da sua base. E o Irã fez algo que nós vimos como quase impossível. O Irã, praticamente, em menos de uma semana, removeu quase todas as bases estadunidenses da região. Uma coisa que a gente achava que seria impossível. Você remover a presença estadunidense, eu falo da presença ativa dos Estados Unidos, ativa e reativa dessas bases militares, elas quase todas estão inviabilizadas. Então, o Irã tem provado que é possível resistir, tem provado que é possível enfrentar esse monstro gigante, e isso o coloca no alvo. Então, o papel do Irã hoje é de resistência. Nós não podemos ter ilusões que o Irã vai derrotar os Estados Unidos, mas a capacidade de resistência do Irã é uma vitória. E coloca o ônus dessa guerra no colo do Trump, porque ele agora fala de uma guerra de 100 dias, e ele acreditava que ia ser uma guerra de 100 horas. Temos que observar a expertise do Irã e a sua capacidade de reação. É isso. Obrigado, professor, pela sua primeira intervenção.